Shalom. Shalom. Você já deu bom dia para quem está perto de você? Dá um bom dia para ele. Fala para ele, seja bem-vindo à casa do seu pai. Seja bem-vindo à casa de Deus. Fala para ele, irmão, seja bem-vindo à casa de Deus. Dá um sorriso bem bonito para ele. Mostra que você está feliz com Jesus. Você está feliz com Jesus? Tem gente que não ri, irmão. Acho que não está muito feliz com Jesus, não. Você está feliz com Jesus? Sim ou não? Então fala para quem está do seu lado, eu sou feliz por ter Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu preparei aqui dentro do meu coração e preparei também 3 palavras para ministrar nessa manhã. A partir do momento que o apóstolo falou que não estaria tão bem, não poderia estar falando, eu comecei a orar e buscar de Deus. Falei, Deus, o que eu falo? Eu tenho 3 palavras queimando dentro de mim para poder compartilhar. Na verdade, eu tenho 2, né? E essa terceira é uma continuação daquilo que o apóstolo já tem pregado. Pregou no domingo passado e buscando de Deus. Eu perguntei ao apóstolo, o que o senhor quer que fale? Ele falou, fala o que Deus te mandar e que o Espírito Santo te guiar. E eu estou sentindo, eu sinto no meu coração, então, de continuar aquilo que ele tem falado aqui já para nós. Né? Não sair debaixo dessa nuvem, não sair debaixo dessa direção de Deus. Então, o que eu quero falar com você é ainda sobre a igreja. Domingo passado, o apóstolo Raimon pregou aqui uma palavra sobre o que, irmão? Quando você pensa em rodízio, você pensa em quê? Foi o que ele perguntou, né? Carne, pizza, rodízio de alguma coisa boa de se comer. Mas a gente não pensa que nós estamos praticando esse rodízio dentro das nossas igrejas. Aqui, na presença de Deus, a gente vem um sim ou não, nas células a gente vai um sim ou não, nos discipulados é um sim ou não, né? E buscando de Deus ali, eu já tenho compartilhado com vocês há algum tempo aqui sobre algo que também tem gritado no meu coração, que são homens, mulheres fortes e homens frágeis, né? Os homens estão frágeis e as mulheres estão fortes, as mulheres estão rompendo, crescendo. Eu falei, vou falar sobre isso hoje, vou aproveitar, separei 2 vídeos lá para poder mostrar tudo esse trabalhar do mundo para deixar as mulheres cada vez mais fortes e os homens cada vez mais fracos. Não tem nada errado em ser mulher forte, mas tem tudo errado em ser homem fraco, sim ou não? Tudo errado. E se a mulher for forte debaixo de um princípio de colocar o homem na fraqueza, também está errado. Mas eu decidi aqui comigo falar sobre a igreja, e é sobre isso que eu quero falar com você nessa manhã, amém? Eu vou usar um texto que o apóstolo também usou, que está lá em Hebreus capítulo 10, versículo 25. Quando você achar Hebreus 10, 25, diga aleluia. Se você achar, diga glória a Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 25, é um texto conhecido, né? Sempre é falado, sempre é lembrado, mas muitas vezes pouco praticado por nós. Amém, irmãos? Glória a Deus. Você está com frio? Está desanimado? Está triste? Por causa da crise? É a crise, irmão. Sim ou não? Diz aí que a crise está tão grande que até Pernilongo está trabalhando em 3 profissões, irmão. Zika, chikungunya e dengue. E os que estavam aí fazendo coisa normal já estão dizendo que está dando chikungunya também, ou zika, um dos 2. Então até o Pernilongo está querendo trabalhar mais. Mas a crise não vai nos atingir, a gente não vai fazer parte dela, amém? Glória a Deus. Hebreus, capítulo 10, versículo 25, a Bíblia diz assim, e não deixemos de congregar, ou não deixemos de nos reunirmos como igreja, segundo é costume mas procuremo-nos encorajarmos-nos uns aos outros, ainda quando vocês veem que se aproxima o dia. Esse dia, com letra maiúscula, fala do dia do Senhor, da vinda do Senhor. Quantos estão esperando esse dia ansiosamente? O Senhor está vindo, sim ou não? E entendendo esse texto, assim como a Bíblia está dizendo, o dia do Senhor está se aproximando, está acontecendo algo dentro da igreja, das pessoas dentro da igreja, dos cristãos, dos crentes, dos irmãos. O que está acontecendo? Eles estão deixando de se reunir como igreja, estão deixando de congregar, estão deixando de vir para a igreja. E isso não é o que Paulo, pelo menos aqui nós acreditamos ser o livro escrito por ele, ou não é o que a Bíblia, não é o que Deus quer que nós venhamos fazer, deixarmos de congregar. Não deixe de se reunir como igreja, como é costume de... Pergunta aí, é teu costume, irmão? Pergunta para ele assim, de vez em quando você deixa de se reunir como igreja? Fala para ele assim, tem domingo que você deixa de vir?
para passear, para seja lá fazer o que for. A Bíblia diz para nós não deixarmos de nos reunir como igreja. E esse é um assunto tão sério que parece que é algo que é tão distante da gente, mas não é. Eu tenho escutado isso muito, de até algumas pessoas aqui da igreja. Eu já escutei isso de pessoas aqui da nossa igreja, escuto isso de pessoas de outra igreja, já tive experiências com pessoas da própria casa, da própria família, usando essas questões. Teve o meu cunhado, ele já foi assassinado há uns 2 meses atrás, não me recordo. Levou 2 tiros na cabeça, e alguns pelo corpo aí, que eu não sei quantos. Mas houve um tempo que ele ficou firme na igreja. Houve um tempo que ele ficou firme na célula. Aí, nesse tempo que ele estava firme na célula, mas meio dividido ainda, ele estava se firmando, ele não ficou firme. Mas ele frequentou bastante tempo a célula, começou a frequentar por um período de tempo a igreja, vinha aqui nos cultos, não faltou os cultos, e isso foi por um período de 2 a 3 meses, ou 4 meses, mas foi um tempo longo que ele começou a vir, meio que decidiram sair dessa vida que ele levava errada, tal. Mas um dia ele encontrou uma pessoa aqui dessa igreja, que não estava na presença de Deus, ou estava desviado naquele tempo ali, ou até estava aqui, eu não me recordo direito da história, ainda estava aqui, e ele encontrou essa pessoa lá no posto da rotatória, de madrugada, e essa pessoa que é daqui, ou era daqui da nossa igreja, falou mal da igreja, falou mal do apóstolo Raimundo, falou mal da igreja, falou mal para esse meu cunhado, e segundo, pelo que eu me lembro que ele me contou, essa pessoa crente, cristã, evangélica, bebia uma cerveja ali junto com ele, e nesse bate-papo de amigos, ia falando mal da igreja para ele, compartilhando coisas não bênçãos para ele, falando mal do apóstolo, falando que aqui na igreja a gente não cuida de ninguém, e falou um monte de coisas ruins aqui da igreja. E esse meu cunhado procurou a minha esposa, que é a irmã dele, e falou assim: a partir de agora é o seguinte, eu não vou mais para a sua igreja, não veio mais para a célula, não quero saber mais, porque fulano me encontrou e disse que lá é assim, que lá é assado, que lá é desse jeito, que lá é desse jeito, e é assim, eu não vou mais, eu prefiro falar com Deus, e eu posso, ele falou, eu posso falar com Deus entre 4 paredes, eu não preciso ir no templo da igreja, eu não preciso vir na célula, eu posso falar entre 4 paredes, não demorou muito tempo, irmão, não demorou, pelo que eu me lembro, nem um mês, acho que nem uma semana, ele estava falando com Deus, dentro de 4 paredes, numa cadeia, numa cela, num presídio, porque alguém falou mal da igreja, alguém criticou a igreja, e ele achou que não precisava vir para a igreja, então ele podia buscar Deus em qualquer lugar, e teve uma experiência não muito boa, né? Foi buscar Deus dentro de uma cadeia, e isso que eu estou falando para você é uma história verídica, é verdadeira. A Kelly, ela era, junto com ele, ela sabe dessa história, conhece, a minha família conhece essa história, ele falou isso para nós, talvez tenha falado para você, não sei se ele chegou a comentar isso, mas essa é uma história verdadeira, né? Falou que não precisava vir para a igreja, quando deixou de vir para a igreja, deixou de vir para a célula, teve que buscar Deus em outro lugar, num lugar chamado cadeia, presídio, cela, e isso não foi bom, isso não foi legal, porque ali não se busca Deus de verdade, ali não se teve uma experiência com Deus de verdade, porque a Bíblia relata em várias passagens que nós temos sim que vir para a igreja, porque aqui é o lugar onde nós ouvimos sim a palavra de Deus, é um lugar onde nós temos sim que estar presente. Põe a mão nesse irmão que está do seu lado, chacoalha aí e fala: você tem que vir para a igreja sim. Alguns dizem por aí, batem no peito e falam: não preciso ir para a igreja, aquele negócio de cimento, de concreto, porque eu sou a igreja, nós somos a igreja, sim ou não? Mas você precisa vir para esse lugar aqui sim, temos que estar presentes na igreja sim, né? E essa semana também outra pessoa compartilhando comigo algumas conversas, falando: eu não preciso ir, isso aí, ou eu não preciso só ir, mas eu não tenho que estar ali na igreja. Falei: você tem que vir sim, rapaz, não tem essa conversa, como que você não precisa vir? Eu vou me tornar um religioso se eu só ir para a igreja? É verdade, você pode se tornar um escriba, um fariseu, um religioso, um hipócrita, se você só vier para a igreja. É verdade, você vira um religioso mesmo, porque só vir para a igreja não adianta de nada. Já diz pastor Marlon, se vir para a igreja faz você um crente, entrar numa garagem vai fazer você um carro, sim ou não? Não. Então só vir para a igreja, é verdade, não adianta só vir para a igreja, mas nós temos que vir para a igreja, porque aqui é o lugar onde repousa as bênçãos do Senhor, onde nós ouvimos a palavra do Senhor. Aí para nossas células, as nossas células se tornam naquele momento onde nós estamos reunidos, não uma igreja fora da igreja, mas uma ramificação, uma parte, uma célula da igreja ali, onde também compartilhamos a palavra de Deus. Ela não é uma outra igreja, a sua célula não é uma outra igreja, ela é a Igreja Aliança
na casa de alguém, ali crescendo para fazer o reino multiplicar e para fazer o reino crescer, amém? Não dividir, fala, a célula não divide, a célula multiplica o reino, amém? Amém? Então precisamos estar aqui reunidos sim, você precisa vir para a igreja sim, e não ser, o apóstolo que mostrou para a gente semana passada, várias estatísticas, várias coisas, de pessoas que está se tornando comum na Europa, e aqui também no Brasil, eu já escutei, eu sou evangélico, eu já ouvi isso também, sou evangélico não praticante, quando eu era católico, quem já foi católico? E foi não praticante, era católico, mas não ia para a igreja, a gente já foi um tempo assim, e aí me converti e continuo nessa mesma onda, sendo evangélico não praticante, ou praticante de uma vez por mês, ou praticante de uma vez por semana. Muitos de nós só pegamos na Bíblia quando viemos para o culto, irmão, sim ou não? Quando pegamos, porque agora nem na Bíblia a gente está trazendo para o culto mais. Agora talvez você é casado, só a tua esposa traz sua Bíblia, ou só o seu marido traz sua Bíblia. Nem quando a gente vem para a igreja, a gente traz a nossa Bíblia, a gente fica com a Bíblia dos outros, a gente chega e vem procurar se tem alguma Bíblia espalhada aqui no banco para poder pegar. Nem assim a gente está abrindo a Bíblia. Nós estamos deixando de fazer aquilo que Deus tem mandado nós fazermos. Então, essa estatística, ela tem crescido, e a Bíblia diz que quanto mais se aproximasse o fim do dia do Senhor, não era para a gente deixar de congregar. Se Ele está falando isso, eu entendo que quando esse dia chegasse, ia começar as pessoas se dispersarem mesmo, as pessoas iam começar a querer deixar de fazer as coisas, de vir para o culto, de vir para a igreja, para cultuar a Deus, porque o culto não me agrada, porque o culto é assim, porque o som está ruim, e não sei o que, arrumar desculpas, e a Bíblia também diz que quando chegasse o dia lá, os últimos dias, as pessoas levantariam para si pessoas que falassem coisas que agradassem a sua própria carne, procurariam se reunir com pessoas que falassem coisas que agradassem o seu próprio ser. Se não me agrada, não me interessa, e aí começam a deixar de vir para o culto. E nesse lugar aqui, a gente não fala coisa que agrada a nossa carne, a gente fala coisa que agrada a Deus, amém? Glória a Deus, amém, irmãos? Amém. Então, mas há um segredo no templo. Há um segredo para aquele que chega aqui, vem na igreja buscar a Deus, orar a Deus, adorar a Deus. Há um segredo. Somente quem vem para esse lugar entende o que acontece. Talvez não só eu, mas como você já chegou aqui algumas vezes desanimado, e quando acabou o culto você saiu fortalecido, revigorado, cheio de esperança, cheio de energia para continuar a sua vida, continuar a sua semana. Vir no templo tem algo de especial, irmãos. E não é só vir no templo quando tem culto, mas é vir orar no templo no dia de semana, é vir buscar Deus no templo no dia de semana. Você vai ver, eu quero compartilhar com você aqui algumas histórias de pessoas que não vieram na hora do culto, mas vieram em tempos esporádicos, impelidos pelo Espírito Santo, dentro do templo, e tiveram experiências sobrenaturais. Você precisa vir para o templo, você precisa vir orar na igreja, você precisa sim vir buscar Deus na igreja, você precisa de uma igreja, amém? Mais uma vez, fala para quem está do seu lado, você precisa sim vir para a igreja. Fala para ele, dia de culto, e dia que não tem culto, vem para a igreja, amém, irmãos? A Bíblia conta a história lá no Salmo 73, não é a história, mas conta um relato de um levita do Senhor chamado Asaf. Quem já ouviu falar esse nome? Filho do Cris e da Jaque, se chama Asaf, por causa desse rapaz aqui. Mas ele era um adorador do Senhor, ele era um homem que buscava a Deus, ele era o homem que cuidava do louvor ali no templo, e a Bíblia diz que ele começou a olhar para as coisas, para as pessoas do mundo. Lá no Salmo 73 está dizendo isso. Ele começou a olhar para as pessoas do mundo. E talvez isso aconteceu com ele e comigo, porque já teve vezes, irmão, que eu já fiz isso também. Mas ele começou a olhar para as pessoas do mundo, e aí ele relata que os meus pés quase se resbalaram. Eu quase me desviei. Ele está relatando ali no Salmo 73. E eu não sei se isso já aconteceu com você, que você começou a olhar para as pessoas do mundo, começou a olhar para as pessoas lá de fora e falar assim, rapaz, eu estou na igreja, eu sou filho de Deus, e não consigo prosperar, e não consigo ter nada. Agora esse mundano, esse ímpio, essa pessoa que não é de Deus, ele está prosperando, não vale a pena, talvez não tenha valido a pena. Um dia eu juntei moeda, irmãos, para comprar leite para o Joshua, ele era pequenininho, ou para o Rian, não me lembro. Catei tudo quanto é moeda, fui embaixo da cama, achei moeda, tudo quanto é canto de casa. Você sabe, você já procurou moeda? Você procura em tudo quanto é lugar, bolso, e vai e caça e acha um potinho, e abre tudo quanto é pote e vai achando a moeda. Consegui achar para comprar leite. Se fosse no dia de hoje, eu não compraria, irmão, porque o leite hoje está caro demais. Não dá para comprar com moeda mais. Ontem mesmo eu vi um leite a R$ 4,79. Falei, nossa Deus, R$ 5 o leite. Sangue de Jesus. Mas naquele tempo dava para comprar com moeda. E a situação estava difícil lá, era um tempo que eu fiquei desempregado, se eu não me engano.
Aí catei todas as moedas e fui procurar emprego até para abrir valeta. Já procurei emprego para abrir valeta. Cheguei lá para entregar meu currículo junto com o Fábio. O cara falou assim, não, cara, você não vai trabalhar aqui de abrir valeta, não. Eu falei, rapaz, mas olha o teu currículo, você já trabalhou em banco, já fez não sei o quê. Eu falei, eu sei, mas já procurei emprego em tanto quanto é lugar, e ninguém quer me pegar, me pega para abrir valeta, eu não vou te pegar. Eu falei, eu nem para abrir valeta estou servindo. A situação estava ruim, mas era um tempo de Deus. Nunca experimentei tanta coisa da parte de Deus como nesse tempo. Nunca, irmão. Era um tempo de experiência com Deus. E naquele tempo eu tive essa experiência. Decatei as moedas. Cheguei lá com a moeda, peguei um pacotinho de leite com 1 centavo. Tinha moeda até de 1 centavo ali, irmão. E peguei. E quando eu fui para a fila, quem estava na minha frente era uma pessoa com um carrinho cheio de cerveja, mas muita cerveja. E aí eu dei uma de azar, falei, Deus, sou teu filho. Catei moeda para comprar leite. Esse ímpio, esse mundano, está com o carrinho cheio de cerveja, quem sabe vai beber e vai matar alguém, dirigindo, vai espancar a esposa, e eu que estou aqui, sou de bem. E comecei a olhar para as coisas do ímpio. É assim como Asaf diz, os meus pés quase se resvalaram. Eu quase me desviei, comecei a olhar e vi que eles prosperam, vi que eles fazem as coisas, eles falam contra Deus, eles blasfemam contra Deus e parece que não acontece nada. Eu comecei a olhar essas coisas. Aí no Salmo 73, aí no versículo 17, ele diz assim, até que entrei no santuário de Deus, fala na casa de Deus, na igreja, até que entrei na igreja, e então compreendi o destino dos ímpios. Então, Asaf compreendeu, ele entendeu, ele teve um entendimento, quando ele entrou aonde, irmão? Na igreja. E nesse dia também eu estava assim, e é esse tempo que a gente está, pelo menos que eu estava desempregado, eu vinha para a igreja em todo o tempo. E depois de eu ter feito todas essas coisas, falado, fui para casa, levei o leite e vim para a igreja também. E naquele dia aqui, eu senti uma paz também. Eu não tive essa experiência de Asaf, entendi o fim dos ímpios, mas eu compreendi o que Deus queria de mim. Eu falei, Deus falava para mim, fica tranquilo, está tudo sob controle. Não faltou nenhum centavo para você comprar o seu leite. Você está reclamando de quê? Eu falei, Deus, é verdade, eu estou entendendo o que o Senhor está falando. Mas Asaf, quando entrou no templo, ele entendeu o fim dos ímpios, ele compreendeu um propósito de Deus. Quando você entra aqui no templo, quando você vem para a casa de Deus, você entende o propósito dele com você e com quem vai ficar no mundo, amém? Você não pode deixar de vir para o templo, irmãos. Precisamos vir para o templo. A Bíblia também conta a história de um homem, já um senhor chamado Simeão. Quem já ouviu a história dele? Está lá em Lucas capítulo 2, versículos do 25 ao 30. Mas a Bíblia conta que esse homem, um homem de Deus, Lucas capítulo 2, versículo 25 ao 30. Ele estava ali numa praça, sei lá, quem sabe num lugar, estava na sua casa, bem tranquilo. Aí a Bíblia diz assim, ó, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele, amém? Fora ali revelado pelo Espírito Santo, que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Olha que bênção, irmão. Ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. E movido pelo Espírito, ele foi aonde? Quem que trouxe ele para a igreja, irmão? Quem que trouxe ele para a igreja, irmãos? Que engraçado, não precisa vir para a igreja, mas até o Espírito Santo leva as pessoas para a igreja. Mas a gente não quer vir, não. A gente acha que a gente não precisa, não. Mas aqui, olha só, havia uma promessa, ou algo dito pelo Espírito Santo para Simeão, você não vai morrer antes de ver o Cristo do Senhor. E esse mesmo Espírito que prometeu, podia ter mostrado, levado ali Jesus, lá onde ele estava, podia ou não podia? Lá onde ele estava. Se ele estivesse numa praça, José e Maria podiam estar passando pela praça Eucalipto, ele sentado ali no banco e falasse, aqui Simeão, meu filho. E ali naquela praça ele tem uma revelação. Lá na sua casa ele tem uma revelação de quem era. Mas não, o Espírito Santo que prometeu que ele veria o Cristo, falou para ele ir para onde? Para a igreja. E a história continua ali. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais o trouxeram um menino, Jesus, para lhe fazerem o que requeria o costume da lei. Simeão o tomou nos braços, levantou a Deus, dizendo, ó soberano, como me prometestes, agora podes despedir em paz a vida do teu servo,
pois os meus olhos já viram a salvação, a tua salvação, que preparaste para a vista de todos os povos, luz para a revelação dos gentios e para a glória de Israel, o teu povo. Olha só que tremendo, aonde que ele teve essa revelação, aonde que ele teve essa experiência, irmão? Ele não estava numa esquina, ele foi impelido pelo Espírito Santo para vir para a igreja. Quando você vem aqui, você tem a revelação, você tem aqui, o Deus te mostra, o Espírito Santo revela para você a obra de salvação, ele revela quem é Cristo, é na igreja. Por isso que eu e você precisamos vir na igreja. Aqui a gente entende os propósitos de Deus, aqui nós temos a revelação de quem é o Cristo, ungido de Deus, de quem é o próprio Deus. Mais uma vez, chacoalha quem está do seu lado e fala: vem para a igreja, irmão. Quando você deixa de vir, você deixa de ter essas revelações. Quando você deixa de vir para um culto, para tirar ficar comendo churrasco, aniversário, fazer seja lá o que for. Já diz aqui também, o apóstolo Raimon, o pastor Mário, todo culto que você perde é o melhor culto que você perdeu, o melhor culto de todos. E aí você perde porque você não veio para a igreja. Você perde porque você brigou com o marido, com a mulher. E tem um negócio que eu acho estranho, irmão. Lá na minha casa, pelo menos é assim, não é assim que acontece, mas se um dia eu brigar com a minha esposa, quem deixa de vir para o culto é ela, não sou eu. Não é assim que acontece, mas se tiver que acontecer, é isso. Sabe o que está acontecendo hoje? Eu vejo que às vezes tem algumas discussões em casa, e quem deixa de vir para a igreja é o marido. E a mulher vem, por isso que eu falo que são mulheres fortes e homens frágeis. Porque as mulheres têm vindo buscar Deus, se dedicado a buscar Deus, e os homens estão virados uns frouxos. Quando briga, fica em casa, fica chorando, fica assistindo Faustão, televisão, fazendo qualquer coisa lá, menos buscando a Deus. Né? Por isso que eu falo, não é assim que acontece, a minha esposa vem sim, mas se tiver que acontecer é ela é a parte frágil, não sou eu. É assim que a Bíblia diz. Quem que é a parte frágil da relação? É a mulher. Só que está um monte de homem chorão. O homem fica em casa e a mulher vem para a igreja. A mulher vem chorar aqui e o homem fica lá. Santo de Israel, não quero nem entrar nesse assunto para não perder o foco aqui. Né? Mas é isso que está acontecendo. Então, nós temos que vir para a igreja, deixarmos de ficarmos negociando os princípios de Deus, as coisas de Deus, porque na igreja se revela, sim, os propósitos de Deus para as nossas vidas. Na igreja nós temos experiência sim, e Simeão foi levado à igreja, ao templo, não era no horário de culto, tá? Ele veio num horário que o Espírito Santo mandou ele vir para a igreja. Talvez você fique na sua casa várias vezes e você sente de vir para o templo, você vê o Espírito Santo impelindo você para vir para a igreja. Aqui, o Espírito Santo usa as pessoas para convidar, vem para a igreja está aberta para se orar. Alguma vez ou outra pode acontecer de não estar, irmão, mas na grande maioria dos dias, na grande maioria das vezes, 6 horas, 4 horas, 5 horas da manhã, já tem gente orando aqui, e a igreja está aberta, e você pode vir, escolher um tempo, mas é uma guerra para a gente vir para o templo, irmão. É uma guerra para você vir para cá. Seja para vir em dia de culto, seja para você vir em dia esporádico. Se você vem com um propósito de buscar Deus, é uma guerra, é ou não é? É uma luta. E o inimigo fica atacando a mente de todo mundo. E você talvez já conheça pessoas também que já vieram para cá e hoje já não vem mais por causa dessa guerra, desse conflito na mente. Não preciso ir para a igreja, eu não quero ser só um religioso, eu não quero só isso. É um monte de argumentos, um monte de desculpa. E aí a igreja vai ficando de lado, as igrejas muitas vezes estão ficando vazias. Aqui podia estar cheio agora, olha aí, tem um monte de lugar sobrando, sim ou não? Tem ou não tem? E aí a gente pensa, de noite vai estar entupido esse negócio aqui, porque não veio de manhã, vai vir. A gente é abençoado, nós temos 2 cultos para escolher um para vir. Bom se a gente viesse nos 2, mas nós podemos escolher um dos 2 para vir. E mesmo assim tem vezes, e não são poucas vezes, que nós deixamos de vir nos 2. E tem muitas pessoas aqui que não vêm mais no culto de quinta, que não vêm em rede de jovens e ainda perde o culto de domingo. Como que consegue ficar 2 semanas sem vir na casa de Deus? E eu falo para você que isso aqui é a casa de Deus, porque o próprio Jesus disse isso. Abra sua Bíblia aí no livro de João, Evangelho de João. Esse assunto é muito sério, irmãos. Eu não vou porque só ir para a igreja é religiosidade. E não sei o quê, e a gente fica inventando desculpa e deixa de vir. Mas olha só, João capítulo 2. O versículo 16, diz assim, Jesus está dizendo, aos que vendiam pombas disse, tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa de quem, irmão? Quem que está falando isso aí? É Jesus, e ele está chamando a igreja, o templo, ou ali o pátio do templo que seja, ele está chamando de casa do a igreja, templo. Jesus diz que é a casa do meu Pai.
Outro versículo que eu quero ler com você está ali no 41, Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, 41 ao 50. Diz assim a Bíblia: todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, quantos anos? Eles subiram à festa conforme costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo, e então começaram a procurá-lo entre seus parentes e conhecidos. Não encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, encontraram aonde? Não, irmão, onde que foi encontrado Jesus depois de 3 dias? Na igreja, no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes pergunta. Todos os que ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais ouviram, ficaram perplexos, e sua mãe lhe disse: filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. E Jesus perguntou: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu? Faz igual o Henrique Cristo, faz assim: meu pai. Até o Henrique chama. Você não sabe que eu estava na casa do meu pai. A Bíblia diz que acharam ele na igreja. E ele chamou a igreja da casa do meu pai. Fala para quem está do seu lado: a igreja é a casa do meu pai. O templo, Jesus está falando do templo. Ele vinha, ele estava na igreja, ficou 3 dias na igreja. Você já ficou 3 dias aqui, irmão, compartilhando da palavra? Você já ficou 3 dias conversando sobre a palavra? E é engraçado que ele tinha 12 anos, e as coisas que ele falava deixavam as pessoas perplexas. Como será que um rapaz de 12 anos pode saber tanto assim a Bíblia? Um jovem de 12 anos, deve ser porque ele era Jesus, sim ou não? Não. Ele não sabia a Bíblia porque ele era Jesus, ele sabia porque ele lia. Com certeza ele tinha o hábito de estar no templo, com certeza ele tinha o hábito de estar aprendendo, com certeza ele tinha o hábito de estar lendo. E aí ele estava no templo, na casa do meu pai, na casa do pai dele. Essa aqui é a casa do seu pai? Sim ou não? Essa aqui é a casa do seu pai. Quantos tem Deus como pai? Pode dizer: essa aqui é a casa do meu pai. Aleluia. Fala para quem está do seu lado: essa aqui é a casa do meu pai. Eita, irmão, essa aqui é a casa do seu pai. E olha só que coisa mais tremenda. Jesus em Lucas 19:45, um pouquinho para frente. Lucas 19:45. Diz assim: então ele entrou no templo e começou a expulsar os que estavam vendendo. Disse-lhes: está escrito, a minha casa será casa de... Mas vocês fizeram dela covil de líderes. Jesus também está dizendo: a minha casa, está escrito, a Bíblia diz, a minha casa. Jesus também falou: a igreja, o templo, esse aqui também é a minha casa, é a casa de Jesus, é a casa do pai de Jesus. Então essa aqui era a casa dele, essa aqui é a sua casa, é a casa do seu pai, amém? E quantos dias na semana você acha que Jesus ia para o templo, irmãos? Quanto dia da semana? Você acha que Jesus vinha só no domingo? Jesus vinha para a igreja só no domingo, irmão? Só no sábado, na rede de jovens? Você acha que era assim que funcionava com ele? Você acha que ele vinha aqui e ficava brincando? Não é assim que funciona. Olha só, Lucas 19, ali 47, tão pertinho. Versículo seguinte, diz assim, ó: e todos os dias, que dia que Jesus vinha? Ele ensinava no templo. Qual era o dia que Jesus vinha para a igreja? Quantos aqui são seguidores de Cristo? Quantos aqui fazem as mesmas coisas que Cristo fez? O amém está diminuindo. Quantos aqui são seguidores de Cristo? Quantos aqui são seguidores porque fazem a mesma coisa que Cristo fez? Amém? Seguidor de Cristo, cristão, quer dizer seguidor de Cristo, quer dizer eu faço a mesma coisa que Cristo fez. Só que Cristo não vinha na igreja só no domingo. Cristo não trocava o culto por futebol. Não trocava o culto por aniversário nem do pai, nem da mãe, nem de irmão. Não trocava o culto para fazer qualquer coisa que seja, para tirar um dia com a família. Não trocava culto, ele tinha tudo isso, com certeza. Tinha honra aos pais, tinha princípio familiar, com certeza tirava tempo para a família, com certeza ia para as festas, e a gente sabe que ele foi em casamento, e foi, com certeza Jesus tinha uma vida, mas ele não trocava cultos, não trocava a presença de Deus, a casa de Deus, por nenhuma dessas coisas. Você acha que Jesus era um cara ocupado ou ele era um desocupado, irmão? Como ele devia de ser barbudo? Pensa em Jesus desocupado, barbudo,
pelo menos é que parece aí barbudo. Um dia eu lendo essas coisas, lá em Jerusalém era comum um homem de cabelo comprido, ou em Belém, né? Barbudo, cabeludo, devia de usar um dread, sim ou não? Ele desocupado. Devia de ficar sentado nas esquinas com um tapetinho armado, com umas pulseirinhas escrito assim, eu sou o Messias. Né, trabalhada que ele mesmo fez à mão, porque ele sabia mexer com essas coisas assim. Ou então algumas coisas entalhadas em madeira, escrito Jesus, eu sou Jesus, tal, devia de ficar assim, desocupadão numa esquina, sim ou não? Não. Era um homem ocupado. Andava bastante, fazia bastante coisa, trabalhava, mas mesmo assim, ele não negociava. Todos os dias, ele estava na igreja, ele estava no templo, todos os dias. Né? Se você se perguntar agora, aí, quantas vezes você tem vindo para o templo, para o culto, para a igreja, para fazer, ensinar, cultuar, aprender, seja lá o que for, mas tem vindo para cá. Quantos dias da semana você tem feito isso, irmãos? Quantas vezes você tem buscado estar no templo, estar na igreja, estar na casa do Pai, estar na casa de Jesus, estar na casa onde você é filho, onde você tem um pai? Ou será que você também é um desses que fala, eu não preciso? Porque Mateus 6 diz que se eu entrar no meu quarto, fechar a porta e orar, eu está valendo, eu só preciso fazer isso. Jesus não orava só dentro de um quarto, irmão. Jesus orava em montes, Jesus orava em jardim, Jesus orava no templo, Jesus orava na rua, ele orava em todo quanto é lugar, mas nós não. A gente tem os lugares certos, sim ou não? Então, quantos dias da semana você tem vindo buscar Jesus? No templo, ou buscar o templo? E eu quero continuar com você agora, já estou acabando, irmão. Atos, isso também é bem comum. Acabou em Jesus, agora eu não preciso vir para o templo, agora Jesus fez de mim a igreja, eu sou o templo, sim ou não? Olha só, Atos capítulo 2, versículo 46. E todos os dias, que dia? Continuavam a reunir-se no pátio do templo, no templo, e partiam o pão também em suas casas, e juntos participavam de refeições com alegria e sinceridade no coração, louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Quantos dias da semana os apóstolos, os discípulos de Jesus iam para a igreja? Quantos dias da semana? Atos capítulo 5, vai um pouquinho mais para frente. Versículo 42. A Bíblia diz assim de novo, e todos os dias, no templo e de casa em casa, era na igreja e na célula, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Os discípulos de Jesus, aqueles que Jesus formou, que são discípulos de Jesus, vinham ao templo todos os dias. É assim que Jesus formou discípulos. Ele ia na igreja todos os dias, e ele formou discípulos semelhantes que pareciam que levariam o evangelho, continuariam fazendo aquilo que ele fazia, e esses discípulos de Jesus também iam na igreja todos os dias. Mas eu e você somos discípulos iguaizinhos e vamos à igreja todos os dias. A gente tem boas desculpas todos os dias, mas a gente não vem para a igreja todos os dias. E aí eu te pergunto, por que isso acontece, irmão? O que está acontecendo que nós estamos perdendo o amor pela casa de Deus, pelo templo de Deus? A gente não quer ser religioso vindo para a igreja e falando, eu não vou ser religioso vindo para a igreja só e não fazendo mais nada, isso não adianta, só ir para a igreja, tarará, e a gente está ficando religioso sem vir para a igreja. Estamos querendo mudar a palavra de Deus, estamos querendo mudar o que Jesus ensinou, estamos querendo mudar o que os apóstolos nos ensinaram, estamos querendo mudar o que a Bíblia diz, para fazer algo que nos afague o nosso ego, para fazer algo que agrade o nosso ser, nosso interior, e vir para a igreja quando eu quero. Fazer as coisas de Deus quando eu quero. Chacoalha esse irmão que está quase dormindo aí, fala para ele, acorda. Para todas as coisas, irmão. A Bíblia diz que Deus dá aos seus até enquanto? Aí tem gente que vem aqui para dormir. Antes que venha aqui, dê uma cochilada aqui, mas venha. Vai que numa hora venha um de repente e pegue ele aqui dormindo e ele acorde cheio do Espírito Santo. Mas venha. Já teve vezes de eu vir aqui orar de madrugada e dobrar meu joelho na cadeira e acordar 40 minutos depois, irmão. Mas eu estava aqui. O apóstolo Coraiola conta uma experiência assim, que ele falou assim, Senhor, essa noite
vou ficar com o Senhor a noite inteira, tal, e vou falar com o Senhor, e arrumou aqui, e se arrumou em cima do altar, e dormiu, e só acordou no outro dia de manhã. E aí ele acordou chateado. Poxa, falei que ia ficar, e tal, marquei com o Senhor, e agora vim aqui dormir, e Deus falou no coração dele, fica tranquilo. Eu queria ver você dormindo, meu filho. Sabe quando um pai coloca o filho na cama e fica olhando o filho dormir? É assim que eu queria fazer com você. Talvez você venha aqui e dorme. Quem sabe Deus não quer ver um filho dormindo? Mas eu não estou te incentivando a dormir na igreja, não. Não é um incentivo. Mas venha para o templo. Venha para a igreja. Aqui é o lugar, a casa de Deus. Aqui é a casa onde Jesus está, aqui é a sua casa. Aqui é o lugar de comunhão, aqui onde Deus revela para você quais são os propósitos dele para você. Aqui você encontra a salvação, os seus olhos vão ver a salvação, como assim aconteceu com Simeão. Mas por que esse tanto desapego, esse desamor desenfreado com a casa de Deus, com as coisas de Deus? E a gente fala assim, eu não vou, mas eu faço na minha casa, é mentira. A grande maioria, não mentira, eu não estou generalizando, mas uma grande maioria de nós não faz nada em casa. Você não desliga a sua televisão para ler a Bíblia, você só lê aqui, a grande maioria de nós. Você não ora se não for aqui, ou na sua célula. É mentira nossa, irmão, a gente está se enganando, está fazendo aquilo que Tiago disse, estamos nos enganando nós mesmos, vivendo um engano, uma mentira, querendo maquiar as coisas de Deus, mas não tem maquiagem. Vai chegar um dia que vai cair uma chuva que vai tirar toda essa maquiagem, vai cair por terra, tudo isso aí vai ficar. E esses dias eu estava comentando com alguém, eu não lembro com quem que eu estava falando. Lembrei. Eu estava tendo um social com a minha família, minha mãe, minhas irmãs, e aí entrei em determinado assunto. E aí, o fato é que a igreja ficou coisa secundária. Eu falei, não, mas vai chegar um dia. Mas vai chegar um dia, irmão. E esse dia vai ser depois do arrebatamento. Sabe o que vai acontecer? Essas pessoas que vêm um culto sim, um culto não, vão estar todo dia aqui na igreja. Todos os dias. Essas pessoas que não têm força para lutar, que não conseguem mudar, que não conseguem sair, eu não consigo, não, não sei o quê, aquele que fala que eu não vou por causa de religião, vai estar aqui todos os dias, vai olhar para aquele irmão que estava do lado dele, ele não suportava aquele irmão, mas vão pegar um na mão do outro e vão orar junto, vão buscar Deus junto. Esse dia vai chegar, o amor da igreja vai voltar, o amor pela igreja vai voltar, principalmente no coração daqueles que ficarem. Vai ser um negócio e não pode mais abrir igreja, vamos quebrar todas as igrejas, eles vão dar um jeito, vamos fazer escondido uma igreja lá na sua casa, depois a gente faz na outra casa, eles vão querer achar igreja, irmão, vão querer estar dentro de uma igreja, vão querer poder sentar num lugar e buscar Deus ali, e o negócio vai ser feio, mas esse amor vai voltar, pela casa de Deus, não queira esperar esse dia chegar, né? Deixa o amor pela casa de Deus, pelas coisas de Deus queimar dentro de você, isso acontece hoje, sabe por quê, irmãos? Eu entendo, pelo menos se eu penso nisso, que o que acontece que a gente perdeu o amor pela casa de Deus e pelas coisas de Deus? É a falta de conhecimento de Deus. É a falta de conhecer a Deus. A gente acha que isso aqui é só um templo, um negócio levantado de concreto, e nada mais do que isso. A gente perde o amor pela palavra, pelo que está escrito na palavra, o amor por Deus, e aí a gente deixa de praticar as coisas que estão na palavra de Deus, e deixa de viver as coisas que estão na presença de Deus, que estão na palavra de Deus. Nós temos perdido isso. É a falta de conhecer a Deus. Muitos de nós temos experiências com Deus, mas não conhecemos a Deus. Tem várias passagens assim, João 9, fala de um cego de nascença, mas eu quero compartilhar uma. Que está lá, está aqui, ó. Vamos ver. Que é do tanque de Betesda. João 5, do 1 ao 15. Aqui está contando a história de um homem. Olha só que interessante. Há algum tempo, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa, e há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque, que em aramaico se chama Betesda, tendo 5 entradas em volta, e ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos, paralíticos, e eles esperavam um movimento nas águas, e de vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas, e o primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, esse era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus perguntou-lhe, quer ser curado? E disse o paralítico, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. E enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus disse, levante-se,
pegue a sua cama e ande. Imediatamente o homem ficou curado e pegou a sua cama ou a sua maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado, e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a cama, a maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: pega a sua maca, a sua cama e ande. Então lhe perguntaram: quem é esse homem que lhe mandou pegar a sua cama e andar? E o homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido em meio à multidão. Então olha só, esse homem, assim como o cego de nascença lá de João 9, e assim como outros tantos, teve um encontro com Jesus, foi curado por Jesus, estava falando de Jesus, ele estava falando aqui: fui curado, eu tive uma experiência, fui curado. Mas quem é que te curou então? Quem é essa pessoa? Quem é esse homem? E aí ele disse: eu não conheço. Pergunta para quem está do seu lado: quem é Jesus? Pergunta: você conhece Jesus? Pergunta para ele: você conhece Deus, irmão? Quem é ele? Quem é Jesus? E olha só que interessante isso aqui. Então o homem que foi curado não tinha ideia de quem ele era, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, versículo 14, mais tarde, Jesus o encontrou na esquina. Não. Jesus o encontrou na pracinha, na sua casa, num campo de futebol, no aniversário da família. Jesus o encontrou aonde, irmão? Lá na igreja. Jesus de novo indo para a igreja. Que negócio mais engraçado. Até parece que a gente é igualzinho, não sai daqui, ó. No templo e disse-lhe: olha, você está curado, não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. E o homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem tinha o curado. Aonde que esse homem conheceu Jesus? Aonde que esse homem teve uma revelação? Ó, ele já teve experiência, ele foi curado. Ele teve uma experiência, ele teve um encontro, ele falou de Jesus aqui, mas aonde ele teve uma revelação? Jesus se apresentou para ele, aonde que ele estava? Lá na igreja, no templo. A igreja é o lugar onde Deus se revela, onde Jesus se revela para nós, porque aqui é a casa do Pai dele, aqui é a casa do meu Pai, aqui é a minha casa, ele diz na palavra dele. Então aqui é o lugar onde ele se revela. Você não pode deixar de congregar, como é costume de alguns, você não pode deixar de vir para a igreja, como é costume de alguns, amém? Faz mais uma vez, chacoalha esse irmão que está do seu lado e fala: não deixe de vir. Santo de Israel, se isso entrasse na nossa cabeça, a gente buscasse mais estar aqui. Menos na frente de televisão, na frente de celular, na frente de qualquer outra coisa, e mais aqui, mais está aqui conversando com Deus e com os irmãos aqui, mais reunido com os irmãos. Tudo isso é falta de conhecer a Deus, porque quem conhece a Deus é outro nível. Abre aí, último versículo que eu quero ler com você nessa manhã, Salmo 16. Salmo 16, a Bíblia diz assim, ó, olha a conversa de quem conhece a Deus, irmão, é outro nível, outro nível. Protege-me, ó Deus, pois em Ti me refugio. Ao Senhor declaro: tu és o meu Senhor. Não tenho bem nenhum além de Ti. Eu não tenho bem nenhum além de Ti. Sabe quem está falando isso aqui, irmão? Não era um homem pobre, sem bens. Não era um homem que não tinha dinheiro. O pessoal do louvor pode subir aqui. Era um homem rico, era Davi, era o rei de Israel. Ele estava falando assim, ó, eu tenho carro. Davi tinha carro, sim ou não? Os carros da época. Ele tinha uma boa casa. Ele tinha tudo que um homem precisaria ter. Mas ele disse: eu não tenho bem nenhum além de Ti. Quanto aos fiéis que há na terra, eles são tão notáveis, e que está em todo o meu prazer. Grande será o conhecimento, o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. Não participarei dos seus sacrifícios de sangue, e os meus lábios não mencionarão o seu nome. Olha isso aqui, ó. Grande será o sofrimento de quem corre atrás de outros deuses, outras coisas. Senhor, Tu és a minha porção e o meu cálice. És Tu que garantes o meu futuro. As divisas caíram para mim em lugares agradáveis. Tenho uma bela herança. Bendirei o Senhor que me aconselha. Na escura noite o meu coração me ensina. Sempre tenho o Senhor diante de mim.
com ele à minha direita, não serei abalado, por isso o meu coração se alegra e no íntimo exulto, o meu corpo repousará tranquilo, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me farás conhecer a vereda da tua vida, da vida, a alegria plena da tua presença e eterno prazer em tua direita. Davi estava falando aqui, tem tudo, bens, muitas coisas, mas nada mais importante para mim do que o Senhor. A tua presença é o meu prazer. Na tua presença a minha alma se alegra. Mais vale um dia na presença do Senhor do que 1000 em qualquer outro lugar. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Por que ele ficava feliz? Por que a alma desse homem se alegrava quando nas coisas de Deus? Por que ele se alegrava quando ele tinha que vir, quando ele vinha na casa de Deus? Porque ele conhecia Deus. Se você não se alegra, se você não fica feliz, se você não gosta de estar na casa de Deus, com as pessoas de Deus, com Deus, é porque eu e você não temos conhecido a Deus. Porque eu e você temos como igual esse homem que estava lá no tanque de Betesda, que já até tinha tido experiência, que já tinha visto ali, mas não sabia quem era, e só foi saber quando foi para o templo. Você precisa estar mais presente aqui nesse lugar. Você precisa vir mais para a igreja. Você precisa estar mais presente na igreja, orando 5, 6, 7, meia-noite, arruma um horário e vem para cá, vem estar aqui orando. Vem para cá, irmão, conversar, vem para cá passar tempo, vem para cá sentar. Quantas e quantas vezes eu, angustiado, eu sento nessa cadeira e fico aqui, irmão. Algumas dessas vezes até sem ler Bíblia, sem orar, só quieto, e já me levanto diferente. Só o fato de eu estar dentro da igreja. Nós não podemos perder o amor pela casa de Deus e pelas coisas de Deus. Você precisa se fazer mais presente nesse lugar aqui. Se coloque de pé. Precisamos amar mais a casa de Deus. Os cultos são para Deus, não para nós. Precisamos chegar aqui e deixar as coisas desse mundo, os afazeres do mundo, tudo lá para fora. E viemos aqui buscar a Deus, adorar a Deus, ouvir a Deus. Temos revelação de quem é Deus. Temos revelação dos planos de Deus para as nossas vidas. Vemos com os nossos próprios olhos a salvação. E a gente vai ver dentro da igreja isso aí, amém? Amém, irmão? Não deixe de congregar como é costume de alguns. Não deixe de vir para o templo, irmãos. Não venha só em dia de culto, venha todos os dias. Jesus estava todos os dias. Os apóstolos estavam todos os dias. Eu e você vamos estar na casa de Deus todos os dias. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, eu quero orar aqui nessa manhã. Deus, grato ao Senhor pela sua casa, por essa igreja, aqui no bairro Boqueirão, Senhor, Alto Boqueirão. A Igreja Aliança é uma porta que o Senhor abriu nesse lugar. Aqui é o lugar que o Senhor me trouxe para eu ter revelação da sua palavra, para eu ter revelação de quem é o Senhor. Aqui é o lugar que o Senhor me trouxe para que eu entenda os propósitos do Senhor na minha vida. Foi aqui que eu comecei a entender esses propósitos. Deus, a tua casa é casa de oração, é casa de busca, é casa de adoração, é casa de entrega. Que no coração de cada um de nós aqui, Senhor, Espírito Santo, como um dia você impeliu Simeão a ir ao templo, eu sei que a tua palavra diz que ele era um homem cheio do Espírito Santo. Só quem é cheio do Espírito Santo vai ser impelido por ele a vir à sua casa. Mas se tem alguém aqui que é cheio do Espírito Santo, incomoda ele, traz ele para a igreja, traz eles para o templo, nos traz para o templo, para que nós venhamos ter a revelação de quem és tu, para que nós venhamos conhecer verdadeiramente quem é o Senhor. Esse homem do tanque de Betesda teve uma experiência com o Senhor, até falou do Senhor, foi curado, mas teve uma revelação de quem és tu, dentro do templo, dentro da igreja. Deus, Asaf, ele disse que ele quase se desviou, porque ele olhou para as pessoas do mundo, para as coisas do mundo, mas foi quando ele entrou dentro da igreja, que ele entendeu os propósitos do Senhor para o ímpio e também para ele.
há um segredo dentro da igreja, há um segredo no templo, e esse segredo só é revelado para aqueles que vêm, esse segredo só vai ser manifesto para aqueles que participam, esse segredo só é manifesto para aqueles que buscam ao Senhor, que conhecem ao Senhor, Pai. Manifesta os teus segredos àqueles que aqui te amam verdadeiramente e te buscam e que não negociam o tempo de estar com o Senhor, seja numa célula, seja num discipulado, seja numa igreja. Não negociam esses princípios, não negociam esses propósitos, mas amam estar na sua igreja, ficam felizes porque vêm à igreja, se alegram. Eles entenderam que mais vale um dia na tua presença, nos teus átrios, na tua igreja, dentro da sua casa, do que 1000 em qualquer outro lugar. Senhor, nós estamos aqui dentro de uma igreja, nós estamos dentro do templo, era para as nossas almas estarem alegres, porque nós somos separados pelo Senhor para vir a esse lugar. Não somos nós que decidimos vir, é o Senhor que nos separa, é o Senhor que nos escolhe. A nossa alma devia estar exultando, assim como Davi disse no Salmo 16, a minha alma exulta de alegria pela tua presença. É por isso que eu me alegro quando me convidam para ir na casa do Senhor, é por isso que eu pulo de alegria, é por isso que assim venha ser no coração de cada um aqui, venha ter um coração alegre ao vir para o templo, um coração feliz, sabendo que não foi ele que decidiu vir, mas o Senhor separou para vir, assim como foi nos ministrados da semana passada. A chamada ao culto, o chamado à igreja, é um chamado do próprio Senhor, e o Senhor nos chama pelo seu nome, que cada um aqui de nós íamos escutar o nosso nome, escutar a sua voz e atender o seu chamado, e vimos ao templo cultuar, e vimos ao templo buscar o Senhor, ouvir o Senhor, e temos revelação de quem és tu, Pai. Oh, Senhor, gera isso no nosso coração, amor pela sua casa, amor pelos teus atos, amor por estarmos no templo, na igreja que o Senhor levantou e que o Senhor nos chamou para congregar, que assim venha a ser.